Porque o Senhor repreende, em algumas versões ele disciplina, castiga aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Vou ler de novo. Porque o Senhor repreende. No lugar de repreende, você pode entender a palavra disciplina e pode entender também a palavra castiga. Aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Senhor, a tua palavra foi lida, fala conosco em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode se sentar dizendo graças a Deus. Irmãos, esse texto, conforme nós lemos, diz que Deus repreende, disciplina, Ele castiga todo aquele a quem Ele ama, assim como os pais também fazem com seus filhos a quem eles querem bem. Amém, irmãos? Quantos pais nós temos aqui nessa noite? Levanta a sua mão aí, deixa eu ver. Nós vamos ter facilidade de entender isso. Mas todos nós, alguns não são pais, mas todos nós somos filhos. Em algum momento da nossa vida nós fomos disciplinados pelos nossos pais. No meu caso era disciplinado pela mãe, né? Sempre tem um que dá uma chegada mais junto, né? E lá em casa era minha mãe. Ela nega, mas o chinelo comia com força lá em casa, né? Meu pai só me bateu uma vez, mas a mãe, volta e meia, não sem motivo, ela me cortava no chinelo. Aí às vezes eu vou brincar com ela, né? Que ela batia e ela fala, não, eu não fazia isso não. Quem bate esquece, né? Quem apanha nunca esquece, né? De vez em quando a mãe me cortava no chicote. Em toda casa tem assim, sempre o pai é mais rigoroso, às vezes a mãe é mais rigorosa, não é verdade? Não é assim mesmo? Tem um que dá uma afrouxada e o outro chega mais junto. É assim ou não é? Amém ou não amém? Não é isso mesmo? Lá em casa é assim, mas eu não vou falar quem é que chega mais firme lá em casa não. Não vou dar essa revelação para vocês. Mas, esses dias atrás aí, até o Riquinho está ali, estava junto no dia, e nós fomos comer uma pizza. Eu não gosto não, mas insistiram, eu fui junto. Eu não gosto de pizza, mas insistiram e eu fui junto. Aí lá, depois de algumas conversas lá, jogada fora, e a gente lá já nos últimos pedaços de pizza, a minha Elisa, né, que tem 5 anos, cismou de comer uma tal da maionese. É uma garrafinha assim pequenininha, aquele negócio que é um veneno, né? Aquilo ali é óleo puro, mas é gostoso o negócio. Alguém já comeu aquele trem? Já comeu aí? Eu como direto. Faz mal, mas a gente come assim mesmo. Não devia, mas come. E aí aquele negócio é gostoso, mas aquilo faz mal. Aí ela viu uma outra menininha lá pegando uma maionese daquela e cismou de querer também. Aí eu falei assim, não vai pegar. Antes de eu acabar a frase, não vai pegar, ela já estava lá no balcão. Foi assim ou não foi, Riquinho? Não deu tempo de falar, não vai não. Aí ela chegou, sentou, eu falei, se você abrir essa maionese, você vai ver comigo quando chegar em casa. Aí ela olhou para mim, pegou a tesourinha. Elisa, não abre que vai dar ruim para o seu lado. Não desobedece. Ela pegou a tesourinha e cortou a maionese. Eu podia ter tomado a maionese da mão dela. E a Bíblia diz que Deus castiga ou repreende a quem Ele ama, assim como o pai ao filho. Deus nos dá a cada um de nós direito de escolha, livre-arbítrio, não é verdade? Deus nos dá, Ele poderia nos impedir de fazer, mas Ele nos concedeu o livre-arbítrio. E eu deixei ela decidir. É óbvio que se fosse pôr alguma coisa que fosse pôr ela em risco, imediato, é lógico que eu não ia deixar fazer. E ela cortou, jogou a maionese na pizza e comeu a maionese. Mas ela desobedeceu uma ordem direta, uma ordem clara. Eu falei, não corta, porque você vai se ver comigo quando chegar lá em casa. Foi assim ou não foi, Riquinho? O Riquinho estava bem do lado dela assim, né? Você vai prestar conta disso quando chegar em casa. Irmãos, eu nunca fui de bater em filho, fisicamente, de dar palmada, mas daquele momento para frente, irmãos, a pizza que eu gosto tanto, ela começou a descer quadrada. De tão brabo que eu fiquei com o negócio, mas eu não podia exemplar ela ali, né, na pizzaria.
E eu ficava pensando, o que eu vou arrumar com a Elisa? Eu estava matutando que tipo de castigo eu ia dar nela que fosse doer muito. Ainda que esse castigo não seria físico, eu não ia bater nela, né? Eu acho até que se fosse um lugar apropriado, ela tinha tomado umas palmadas. Mas ali não tinha jeito. E eu fiquei o tempo todo matutando que castigo eu vou dar para Elisa que ela vai sentir. E a Bíblia está dizendo que Deus repreende a quem Ele ama, assim como nós pais repreendemos aos nossos filhos, porque também nós o amamos. Irmãos, a coisa mais difícil que o pai tem para fazer com o filho é disciplinar o filho. Você dá uma palmada no filho, dói mais na gente do que nele. Quem é pai ou mãe aqui sabe o que eu estou falando. Criança sai chorando para lá, você tem que caçar um rumo para chorar no outro canto, porque dói na gente. Não é fácil disciplinar o filho. Mas por que nós disciplinamos os nossos filhos? Você sabe dizer por quê? Porque nós amamos os nossos filhos. E Deus está dizendo que Ele disciplina, Ele repreende, castiga aqueles a quem Ele ama, do mesmo jeito que nós castigamos e disciplinamos os nossos filhos. Nós recebemos disciplina da parte de Deus porque Deus nos ama. Amém, igreja? E todas as vezes que nós desobedecemos a uma ordem clara de Deus, pode ter certeza, a disciplina de Deus vai vir. Já pensou sobre isso? Irmãos, existem determinações claras de Deus na palavra dEle. E todas as vezes que nós desobedecemos a uma ordem clara de Deus, pode esperar que a disciplina de Deus virá. Diga para a pessoa que está do seu lado assim, vai doer. Todas as vezes que nós disciplinamos os nossos filhos, nós queremos discipliná-los de tal forma que eles jamais se esqueçam do castigo para não fazer de novo. Quem concorda diz amém. Não é verdade? Se tiver que dar uma palmada ou algum outro castigo, conforme eu dei um castigo nela, que na hora que eu dei ela chorou, mas eu não bati nela. Mas eu tirei algo dela que ela gosta muito por 15 dias. Meu objetivo é que ela não faça de novo, que ela não me desobedeça mais. Eu estou preocupado, fiz porque eu amo a minha filha. Mas se ela reincidir na desobediência, o que é que eu vou fazer? Vou dar outro castigo, vai ser o mesmo? É o mesmo castigo? Não, porque com aquele castigo não resolveu o problema. Vocês concordam com isso? O castigo precisa ser um pouquinho mais pesado. O castigo precisa ser um pouco mais pesado, porque aquele castigo anterior não resolveu o problema. E você acha que Deus não faz isso com a gente, não? Todas as vezes que nós desobedecemos a uma determinação clara, expressa na palavra de Deus, a disciplina de Deus virá. E pode ter certeza, irmãos, vai doer. O dia que Deus estiver te disciplinando, você vai saber por que está sendo disciplinado. A Elisa soube exatamente por que ela estava sendo castigada, porque ela desobedeceu a uma ordem direta. Todas as vezes que nós desobedecemos a ordem clara de Deus, que está expressa na palavra, nós vamos ser disciplinados e vamos ter o nítido entendimento que nós estamos sendo disciplinados por causa daquilo, por causa daquela desobediência. Amém, igreja? Pode ter certeza disso. Tem gente que fala assim, eu estou achando que é castigo de Deus. Se tiver algo da parte de Deus de te disciplinar, Ele vai disciplinar mesmo. E quando disciplinar, vai doer mesmo, para que você nunca mais faça de novo. Deus faz isso porque nos ama. Mas quando houver necessidade de intensificar a disciplina, Deus vai fazer. Quer ver? Abra comigo a sua Bíblia. Eu anotei essa referência aqui, irmãos, porque é forte. Levítico capítulo de número 26, versículos 17 e 18. Deus falando à nação de Israel a respeito de obediência e de desobediência. Aí no versículo 17, ele diz assim a respeito, se porventura estivessem em desobediência, olha o que Deus estava dizendo: e porei a minha face contra vós, sereis ferido diante de vossos inimigos, e os que vos odeiam, os que vos aborrecem, de vós se assenhorearão, e fugireis, sem ninguém vos perseguir. Isso viria da parte de Deus, algo que traria dor, tristeza à nação de Israel em forma de disciplina, de correção, de castigo, para que o povo se corrigisse.
Mas no versículo 18, olha só o que Deus está dizendo: se ainda com essas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Deus estava dizendo, se quando eu te disciplinar, se quando eu te castigar, você não me ouvir, então eu vou te castigar 7 vezes mais. A dor ainda vai aumentar. É exatamente a postura que nós temos com os nossos filhos, quando eles não nos obedecem, quando eles são castigados e perseveram em desobedecer. Nós vamos intensificando o castigo. Sabe o que eu aprendo aqui? Quanto mais rápido nós aprendemos a lição, menos vai doer. Amém? Quanto mais rápido você aprender a lição, mudar o rumo da sua história, mudar o rumo da sua vida, mudar de direção, menos vai doer. Quanto mais você ficar insistindo na prática do pecado, na desobediência, Deus vai continuar te disciplinando. Ah, Deus quer me destruir? Não, porque Ele nos ama. Deus quer nos levar para o céu, irmãos. E só para concluir, que eu disse que seria breve, eu vou ler um texto para vocês, ele é meio longo, mas está em Hebreus capítulo de número 12. Hebreus capítulo 12. Eu vou ler para vocês a partir do versículo 5. Olha só o que a palavra de Deus diz: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Ele diz assim: se você suportar a correção, Deus vos trata como filhos. Muita gente talvez não esteja sentado no banco da igreja hoje, porque não suportou a correção de Deus, não suportou a disciplina de Deus. E Deus só vai nos tratar como filhos na hora que nós formos corrigidos e aceitarmos a correção do Senhor e a disciplina do Senhor. Quem está entendendo diz amém. Versículo 8: mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Quando nós somos disciplinados por Deus, a gente deve dizer assim: graças a Deus que Deus está me disciplinando, porque eu sou filho. Dá um glória a Deus aí, dá? Quando Deus nos disciplinar, é porque nós somos filhos. Ninguém repreende ou disciplina o filho dos outros. Deus só nos repreende, só nos disciplina porque nós somos filhos dele, porque ele nos ama. Além do que, versículo 9, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? E é verdade, irmãos, eu amo a minha mãe de paixão, amo meu pai de paixão. Meu pai só me pegou de couro uma vez, com um currião branco lá, que eu nunca mais esqueci, né? E a minha mãe me cortava no couro direto, mas eu amo a minha mãe, porque tudo que ela fez foi para o meu proveito, para que eu não me tornasse um traficante, para que eu não me tornasse um ladrão, um bandido. A minha mãe me disciplinava. E eu amo a minha mãe. Nós reverenciamos os nossos pais, mesmo eles tendo nos corrigir da forma como eles queriam, que achavam convenientes. E nós os honramos. Muito mais nós não vamos nos sujeitar a Deus. Com certeza nós vamos aceitar a correção do Senhor e dizer: obrigado, Senhor, pela tua disciplina, porque o Senhor me ama. Aleluia. Versículo 10. Porque aqueles, ou seja, nossos pais terrenos, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Nos corrigia como bem lhes parecia. Mas este, ou seja, Deus, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Olha o versículo 11. E na verdade, toda correção ao presente
não parece ser de alegria, senão de tristeza. Quem é que vai tomar uma chinelada e vai tomar morrendo de rir? Não, vai doer na hora. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Tudo que Deus faz porque nos ama. Se você estiver sendo disciplinado por Deus, peça a Deus para te mostrar a razão da disciplina. Abandone rapidamente aquilo que tem sido a razão dessa disciplina, a desobediência, e se conserte com Deus, porque senão Ele vai te disciplinar de novo. Mais interessante é que, apesar da minha filha ter me desobedecido e me deixou muito bravo naquele dia, ela não deixou de ser minha filha. Fique de pé. Apesar de muitas das vezes nós entristecermos o coração de Deus e haver necessidade de Deus nos disciplinar, nós não deixamos de ser filhos de Deus. Depende do que eu faço com a disciplina de Deus. Tem gente que não aceita a disciplina e a correção do Senhor e por isso vai embora. Mas nós estamos aqui porque nós temos entendido que tudo que Deus faz por nós, faz porque nos ama. Porque nós somos filhos, nós não somos bastardos. Nós somos filhos de Deus.